Graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos os meus amados, queridos irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas. Nesta oportunidade quero compartilhar convosco uma mensagem com o tema Duas coisas que Deus quer do seu povo. Vamos tomar por base o versículo das Sagradas Escrituras que encontramos no livro do profeta Oséias, capítulo 6, e o versículo 6, onde nos diz assim a santa e maravilhosa e bendita palavra de nosso Deus. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Neste texto das Sagradas Escrituras, nós vamos aprender sobre duas coisas que Deus quer do seu povo: misericórdia, primeira, e segunda, o conhecimento de Deus. Nós que servimos um Deus que usa de grande misericórdia para conosco, devemos também ter compaixão, ter misericórdia de todos os nossos semelhantes. Alguns que pensam, já ouvi alguém dizer certa vez: meu irmão, somente Deus pode ter misericórdia de ti. Deus, sim, acima de tudo e de todos, terá misericórdia de qualquer que invocar, suplicar, humildemente, rogando a sua misericórdia, alcançará. Mas todo aquele que é servo de Deus, que é filho de Deus, também tem o dever de usar de misericórdia para com seu irmão, para com seu semelhante, para com seu amigo e até mesmo para com seus inimigos. Outros afirmam ser impossível o homem conhecer plenamente a Deus, mas a palavra do Senhor, porém, nos estimula a buscarmos o conhecimento de Deus. Vamos analisar um pouco sobre a primeira coisa que Deus quer do seu povo: a misericórdia. Misericórdia quero. Primeiro item. A primeira coisa que Deus exige do seu povo nesse texto sagrado é a misericórdia. A misericórdia é um sentimento de tristeza e pesar íntimo causado pela miséria de outrem. Ter misericórdia implica sentir compaixão pela miséria dos outros. E é isto que o Senhor exige de cada um de nós. Segundo item, em Mateus capítulo 5, versículo 7, nós podemos ver o que Jesus nos disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O maravilhoso, o bom disto tudo é que quando usamos de misericórdia para com todos os nossos irmãos e irmãs que necessitam de nossa misericórdia, também nosso Deus terá misericórdia de nós e fará com que todos os, ou muitos outros, também quando nós estivermos necessitados de que usem de misericórdia conosco, que eles também retribuam esta mesma misericórdia que usamos com todos, porque todos somos carentes, dependentes da misericórdia e da graça de Deus e da misericórdia uns dos outros. Terceiro item, ou terceiro ponto para analisarmos sobre a primeira coisa que Deus quer do seu povo, nós podemos ver em Mateus capítulo 23 e versículo 23, onde Jesus censura os escribas e fariseus por negligenciarem o juízo, a misericórdia e a fé, os três preceitos mais importantes da lei. A misericórdia é o próprio amor de Deus em exercício. Quarto ponto que podemos analisarmos sobre a primeira coisa que Deus requer no que estamos aqui analisando, dissertando nesta mensagem, porque Deus quer muitas coisas do seu povo, muitas coisas devemos apresentarmos a Deus, né? Para que realmente sejamos verdadeiros filhos de Deus. Mas aqui estamos analisando duas coisas que Deus requer:
primeiro, a misericórdia. Então, nesse quarto ponto, analisando sobre a misericórdia, podemos observar em Miqueias capítulo 6, o versículo 8, onde lemos o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia. Agora vamos analisar a segunda coisa que nós estamos aqui dissertando sobre duas coisas que Deus requer do seu povo. O conhecimento de Deus. Deus requer mais do que os holocaustos, essas duas coisas, mais do que os sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança, sacrifícios de animais e outros sacrifícios e oblações que eram oferecidas diante de Deus. Deus se deleitava mais nessas duas coisas que Ele requer do que naquelas muitas oblações, aqueles muitos holocaustos, sacrifícios que eram oferecidos no tempo da lei. A segunda coisa que Deus exige do seu povo é o conhecimento sobre Ele. O conhecimento de Deus implica o aprofundamento do relacionamento do homem com Deus. O conhecimento de Deus é superior a qualquer outro campo do conhecimento humano, científico, teológico, filosófico, etc. E em segundo ponto que podemos analisar sobre estas duas coisas que Deus requer do seu povo, agora a segunda coisa, o conhecimento de Deus, nós observamos que qualquer cientista ou astrônomo que se diga conhecedor dos mistérios do universo, mas desconhece a Deus, não sabe nada. Pois os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, conforme lemos na Santa Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, no livro dos Salmos, de número 19 e o versículo 1. Terceiro ponto a analisarmos sobre o Deus que requer de nós mais misericórdia, em segundo lugar, conhecimento, agora então, o conhecimento que estamos analisando, conhecimento dele, de Deus. Podemos ler nas Sagradas Escrituras, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, a seguinte afirmação. Paulo afirma que certos homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Que Deus nos guarde no conhecimento dele, com todo temor e reverência, e nunca venhamos permitir que nossos corações se tornem insensatos, se obscureçam e abandonemos o conhecimento de Deus e o temor de Deus. Em quarto ponto, analisamos que no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, o versículo 13, está dito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Aqui neste texto somos motivados, incentivados, orientados, exortados, instruídos a conhecermos ao Senhor e prosseguirmos em conhecê-lo. Logo observamos então que o conhecimento de Deus se dará progressivamente na vida de todo o homem de Deus, a mulher de Deus, que se propõe, que se dispõe a buscar o conhecimento de Deus, através das Escrituras, da sua palavra, através da oração, do jejum, da consagração. Vamos nos aproximando de Deus e Ele vai se dando a conhecer
a nós. Ele vai nos permitindo conhecê-lo mais e mais, vai nos revelando seus mistérios, sua vontade. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 13, está aquele texto bastante conhecido e tão maravilhoso do povo de Deus. Glória a Deus, onde Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Outra versão diz coisas grandes e ocultas que não sabes. Oh, aleluia! Podemos concluir então, meus amados, que nós devemos ser misericordiosos, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, conforme está escrito na Epístola Universal do apóstolo Tiago, capítulo 2 e o versículo 13. Devemos frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, conforme aprendemos na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e o versículo 10. Meu amado, querido irmão, irmã, amigo, amiga, que Deus nos proporcione cada dia mais esta graça, esta misericórdia, de que nossos corações sejam misericordiosos. Então nós também alcançaremos misericórdia, e que Deus nos proporcione cada dia mais o privilégio de conhecê-lo cada vez mais profundamente e assim desfrutarmos de uma íntima e profunda comunhão com Ele. Um abraço a você, meu prezado. Beijo no seu coração e na sua alma. E até nossa próxima mensagem.